Você já tomou vinho de sobremesa? Você já pensou em tomar um vinho docinho junto com um pudim? Junto com um quindim? Junto com uma torta alemã? Sei lá. Assiste esse vídeo aí, cara. Mais um vídeo meu aqui no canal sobre vinhos, para falar do meu curso de formação de sommelier do Centro Europeu, que está muito maneiro, inclusive, né? Tenho publicado alguns vídeos aqui, então espero que vocês estejam acompanhando ainda. E alguém me falou assim que seria interessante se eu fizesse alguns vídeos mais básicos assim para explicar alguns fundamentos do vinho e etc, ou mesmo explicar alguns tipos de vinho. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje para explicar para vocês o que são os vinhos de sobremesa, que é uma categoria de vinho que as pessoas às vezes não têm tanto costume de tomar, mas que se você toma às vezes com uma sobremesa legal, ou mesmo como, sei lá, um digestivo assim, né, ou para fazer um brinde, por exemplo, cara, você descobre coisas muito interessantes. E por interessantes eu tô querendo dizer, tipo, gostosas. Os vinhos de sobremesa, eles são mais docinhos, mas eles não podem ser confundidos com aqueles vinhos doces, tipo tinto suave, tá ligado? Feito de uva Bordeaux, uva Niágara, essas paradas. Que tipo, vinho de mesa, né, como chama aqui. Porque esses vinhos, eles têm uma adição de açúcar neles. Então os caras, tipo, botam a colherzona de açúcar no vinho. Por isso que eles ficam doces, né? Os vinhos de sobremesa, eles são doces por outros processos, e tem alguns processos que você pode fazer diferente para aumentar a concentração de açúcar na uva na hora de fazer o vinho, né? Então, começando assim, falando do mais famoso, acho que seriam os vinhos fortificados, né? Que é o caso do vinho do Porto, por exemplo, ou do vinho Madeira, que vocês devem conhecer bastante, né? O vinho Madeira, inclusive, parece que ele tem uma história interessante, que ele ia nos porões do navio, e para aguentar as viagens de meses no mar e tal, os caras fortificavam ele, né? Então daí vem o nome vinho fortificado. Fortificado com o que exatamente? Fortificado com álcool vínico, que é esse álcool que é produzido a partir da destilação da uva, né? Você, em vez de fazer um fermentado, igual você faz para fazer o vinho, você faz o destilar, a famosa, né? Enfim, o conhaque, né? Alguém chama de conhaque, ou a grapa também, né? São exemplos de álcoois vínicos, né? E quando eu tô falando conhaque, não tô querendo dizer presidente, essas paradas, esses conhaques de alcatrão que vende no mercado, é conhaque de uva mesmo, tipo, porra, Hennessy, essas paradas assim, né? Então essas são bebidas feitas de álcoois vínicos. O vinho do Porto, então, basicamente ele funciona dessa maneira. Você faz um vinho normal, né? E o vinho do Porto ele é feito com uma porrada de uva, porque ele é feito ali na região do Porto, que faz parte da denominação do Douro, né? Do Douro ali do norte de Portugal, mas o vinho do Porto ele tem a legislação própria, né? Em Portugal, assim, tem várias denominações de origem, todas elas têm regras particulares, então cada região de Portugal tem uma regra particular, mas dentro da região do Douro tem a região do Porto que faz o vinho do Porto, e a região do vinho, e o vinho do Porto segue legislações específicas e muito rigorosas assim, para controle. Então, assim, você tomar um vinho do Porto, pode ter certeza que ele passou por uma burocracia infernal, cara. Infernal. Tipo, saca, tipo, ser assaltado antes da invenção do poupa-tempo, assim, é tipo 10 mil vezes pior de nível de burocracia. É foda. Então, vamos lá. O que você faz? Então, você faz um vinho normal, né? Coloca lá o vinho para fermentar com as leveduras, né, do mosto do vinho, que vão comendo aquele açúcar, né, da fermentação do vinho, e vai transformando em álcool, né? Num vinho normal, as leveduras comem todo o açúcar do vinho, fica ali um açúcar residual, pouquinha coisa, mas ele é chamado de vinho seco, né? Mas ele fica ali aquele álcool total, né? E o vinho fica seco. Para o vinho ficar doce, você joga o álcool vínico dentro. O álcool vínico ele vai interromper essa fermentação, porque vai matar as leveduras, né? Então vai ficar só o álcool e o açúcar que elas não comeram. Então vai ficar um vinho doce e ao mesmo tempo muito alcoólico, né? Então os vinhos sobremesa, os vinhos fortificados, eles geralmente têm uma gradação alcoólica maior do que a dos vinhos normais. Então tem, por exemplo, 19, 21 graus de álcool, né? O vinho do Porto, ele tem alguns tipos, né, dependendo do tipo de envelhecimento dele. Ele pode ser feito com uva branca, mas ele normalmente é feito com uvas tintas. E dentro das uvas tintas ele tem duas definições
diferentes, né, que é o Ruby e o Tawny, né? O Ruby ele é um pouco mais jovem assim, mas o Tawny ele é envelhecido mais em madeira e ele ganha uma cor assim mais âmbar, assim, ganha mais um tom assim de vinho oxidado, né? Aquela coisa mais amarronzada e etc. Então essa é a principal diferença. É um vinho extremamente consumido na Europa, na Inglaterra principalmente, os ingleses gostam pra caramba de vinho do Porto, inclusive é o vinho do brinde real, né? A rainha sempre brinda com vinho do Porto. Então é sempre uma parada interessante. E tem um potencial de guarda. Quando a gente fala potencial de guarda, quer dizer assim, que ele pode ficar guardado por muito tempo, envelhecendo, que ele vai ficar melhor, né? Então esses vinhos assim que eu falo aqui, não todos, mas assim alguns deles, principalmente os bons, são vinhos que podem tipo envelhecer 30, 40, 50, 70 anos, 100 anos e, cara, sei lá, o céu é o limite, assim, sabe? Daí as garrafas valem 50 mil reais, aquela coisa toda. Bom, isso aí é outra coisa. Mas, então basicamente é isso, né? O vinho do Porto, ele tem essa distinção. Uma variação do vinho do Porto é o Xerez, né? Ou Jerez, que ele é feito na Espanha. O Jerez ele também é fortificado com álcool vínico, mas ele tem uma característica especial que é um método de envelhecimento dele que chama de soleira. Soleira basicamente é uma pirâmide de barril em que eles vão colocando o vinho mais novo em cima, e aí esses barris eles são interconectados, então conforme você vai enchendo as garrafas com os barris de baixo, os de cima vão caindo. Então ele mistura várias safras de uva e envelhece de um jeito diferente, né? Alguns Jerez, inclusive eu vi umas fotos, eles também secam ao sol, que é outra maneira, inclusive, de você aumentar a concentração de açúcar, né? Tem alguns vinhos doces da Grécia, por exemplo, que eles fazem assim, acho que o vinho de Santorini, eu acho que eles fazem assim também, eles colocam as uvas para secar assim, numas esteiras de palha e tal, e isso não só aumenta a concentração de açúcar, como também dá o terroir da incidência solar no vinho, né? Também ajuda a ficar com uma característica maior. O Jerez, cara, então assim, ele é amplamente feito assim, na Espanha, ele tem muitos tipos também de Jerez, né? Ele tem um negócio dentro do barril, que é um fungo chamado, eles chamam de flor, né? Mas é um tipo específico de fungo que envelhece também a uva, né? Então o Jerez ele é identificado conforme a influência ou não influência dessa flor no processo de envelhecimento dele. Então também assim, cara, é um mundo inteiro para você descobrir assim, de gostos diferentes e tal. Eu confesso que particularmente assim, não é um vinho que me agrada muito, assim, porque ele tem cheiro de vinho oxidado, sabe, vinho velho, vinho que você esquece por um mês na geladeira, você abre assim, tem aquele cheiro de, sabe, de, sei lá, cara, enfim, ferrugem, não sei se é ferrugem, enfim. Tem um cheiro que não me agrada, mas não é por isso que não é por isso que é um vinho menor, nem nada do tipo. Acho que é só uma coisa que eu não consigo gostar, e nessas horas eu sempre lembro das palavras do meu camarada lá, o Giovanni Tristati, o grande tenor brasileiro Giovanni Tristati. Vão vê-lo cantar sempre que vocês puderem. O Giovanni é muito taxativo nessa hora. Fala assim, é um gosto adquirido, cara. E é só isso. Aprende, uma hora você gosta, né? Vocês não ficaram tomando Skol de latinha aí por 10 anos assim, fingindo que estavam gostando até gostar de verdade? É algo parecido, talvez, o gosto adquirido, né? Não sei. Né? Mas enfim, ele tem esse sistema de soleira, né? Então soleira porque é a parte de baixo, né? A parte de cima dos barris chama de criadeira. E ele geralmente é feito por uma caça de uva chamada Palomino, né? E tem vários métodos também, tá? Então é basicamente um tipo de vinho fortificado que usa esse sistema que mistura safras e vai oxidando mesmo, assim, e a ideia é essa, tá? Então você abrir um vinho madeira, um Jerez e falar, pô, tem cheiro de vinho oxidado, né? Vinho que ficou aberto e tal. Essa é a ideia, tá? Um outro tipo de vinho doce de sobremesa que você pode ter é o que a gente chama de colheita tardia, tal do late harvest, né? Que também é outra forma de você concentrar açúcar na uva, né? Então assim, a uva ela tem um período de maturação, quando ela está, né, bem madurinha, bem redonda de tanino, você vai lá e colhe ela, e aí você faz o vinho normal. Se você deixar a uva no pé, cara, e não colher, e deixar umas semanas assim, ela vai começar a perder líquido e aumentar a concentração de açúcar, porque ela vai maturar, ela vai supermaturar.
e aí você tira, né, e faz um vinho normal, né, que é um vinho que a gente chama de late harvest. Então ele vai perdendo o líquido dele, né, da uva, do mosto, enfim, e vai concentrando açúcar. Então essa é outra forma de você fazer. Esses vinhos de late harvest, eles são consideravelmente mais baratos do que todos os outros que eu vou falar aqui hoje, né, em Porto, Jerez, etc. E o Chile, a Argentina, inclusive acho que o Brasil já está fazendo também alguns late harvest ali na região do Rio Grande do Sul, acho que segundo, se eu não me engano, no Vale dos Vinhedos, se eu não me engano. Então vale a pena experimentar. Esse assim é o mais tranquilinho de tomar, porque ele é o docinho gostosinho, assim, ele não é uma parada assim que não é um gosto adquirido igual o Giovanni fala, não é um gosto adquirido. Esse é um vinho que é bem fácil de tomar e tal, etc. Então o Late Harvest ele pode ser consumido assim. Tem uma variação do Late Harvest que é o tal do Iced Wine, né, que é aqueles vinhos feitos no Canadá, que eles colhem a uva já congelada no pé, daí a uva já está toda, né, toda congelada, daí os caras pegam. É uma parada bem mais exclusiva, porque é menos chance de sobreviver a uva. Eles pegam lá e fazem lá o Iced Wine, também é outra forma de você fazer. Inclusive os Iced Wines estão extremamente em voga hoje em dia, então quem tiver a oportunidade de pegar um aí, recomendo. Por último, eu acho que o vinho mais distinto desses sobremesas, do mais fancy, assim, chique pra caramba, que é o chamado vinho botrytizado. O vinho botrytizado é uma espécie de late harvest com um detalhe a mais, assim. Ele é fungado, ele tem um fungo que ele chama de podridão nobre, né? É um fungo chamado Botrytis cinerea. O Botrytis, cara, ele é aquele fungo do... Sabe aquele fungo que dá na fruta que parece um algodãozinho, quando a fruta mofa, assim, e dá aquele algodãozinho? Aquele é o Botrytis. E aquilo ali na uva, cara, ele faz o seguinte processo. Ele fura a casca, mas ele não machuca o bago, não danifica o bago. Então só de furar a casca, a uva começa a perder a água e começa a concentrar açúcar também, né? E aí esse vinho, porque o fungo se espalha de uma maneira meio aleatória, esse vinho é super chique porque ele tem que ser colhido uva a uva, manualmente. Essa aqui apodreceu, essa aqui não apodreceu, então não colhe. Então, tipo, é uma parada assim, é hand-picked mesmo, assim, a galera fica lá, tipo, colhendo as uvas. Tem o processo de envelhecimento, também pode envelhecer, tipo, cara, compra um agora e toma nas bodas de ouro dos teus filhos aí, que vai estar bom pra caramba. São caros, né? A região mais famosa que produz esses vinhos é a região de Sauternes, na França. Também tem a região de Montbazillac, enfim, tem algumas denominações de origem que fazem Sauternes, que fazem vinhos botrytizados de muito boa qualidade, mas não é só na França que tem, né? Então, por exemplo, a Austrália tem uma vinícola famosa que é De Bortoli, que faz um Botrytis Semillon, né? Aliás, a Semillon é a uva mais usada para fazer esses vinhos botrytizados, né? Mas também dá para fazer com Sauvignon Blanc e Moscatel, como eles fazem na França, né? Quando a gente fala Moscatel, não é a uva. O Moscatel é uma casta de uva, pode ser uma porrada de coisa, tá? Mas assim, é uma grande variedade, né? Mas eles usam geralmente essas uvas aí. Então eles fazem aquela colheita manual, né? Então, e são, enfim, como eu falei, né? São vinhos caros. O vinho mais famoso deles, assim, eu juro pra você, cara, que eu não tô inventando esse nome. Ele chama Chateau d'Yquem. Não sei se eu sei falar direito. Mas assim, é D-Y-Q-U-E-M. Chateau d'Yquem, sei lá, deve ser isso, né? Eu vi o carésimo, assim, cara, quem for pra França e quiser me trazer um negócio desse, aí eu vou ficar feliz pra caramba, tá? É bom pra caramba esse negócio, cara. Ele tem um gosto, assim, de cogumelo, de pão, próprio dos fungos, assim mesmo, né, da levedura. E, putz, é demais, assim, cara. Comer com um pudinzinho, cara, com uma panacota, putz, é tudo de bom. Cálicezinho, assim. E eles vendem garrafinhas menores, assim, geralmente uma garrafinha de meio litro, ou até menor ainda, porque é um vinho que você não vai... É foda, depois que você abre na geladeira, não vai durar muito, né? Então, meio que é legal que você já sirva um pouquinho só, né? Porque você toma em pequenas quantidades. E aí ele
rende para todo mundo aí num jantarzão especial que você vai fazer, etc. Então, esses são basicamente os vinhos de sobremesa mais famosos que a gente tem. Tem alguns outros, enfim, mas os principais são esses, tá? O que vocês acharam do vídeo? Acharam legal? Gostaram desse conteúdo? É uma coisa que eu estou gostando muito de aprender, assim, é um mundo novo para descobrir, porque o vinho ele tem essa parada, assim, o vinho a gente descobre que a gente gosta de um vinho e demora muito até a gente descobrir que, assim como na literatura, assim, a gente precisa explorar esse mundo, tá ligado? É igual você, tipo, fica lendo, assim, essas séries de vampiro e depois quando você vê, você já tem, tipo, 15 séries de vampiros na tua estante e são todas muito parecidas, aí você começa a ler, tipo, outras coisas, tipo, série de lobisomem, por exemplo, sei lá. Os vinhos assim também, cara. As pessoas elas descobrem, assim, descobrir, pô, sei lá, gosto de Carmené chileno, cara. Eles ficam lá tomando só Carmené chileno, compra caixas e caixas de Carmené chileno, ou Malbec argentino, sei lá, né? Aliás, Malbec, cara, sabe aquele perfume Malbec do Boticário? Aquele perfume é feito com álcool vínico, cara. Você tá ligado nisso? Sabe esse perfume do Boticário, né? Enfim, eu não conheço ele para além do nome, mas eu sei que tipo, ele é um, e se eu não me engano, acho que é o único do Brasil que usa álcool vínico pra fazer a composição. Por isso ele chama Malbec, eu acho. Então, você acaba descobrindo coisas. E o vinho de sobremesa é uma coisa que eu demorei muito para começar a explorar, tomei algumas coisas aqui e ali, enfim. Mesmo porque tem que saber tomar, né, cara? Aí que tá, cara, a gente é muito pinguço, né, bicho? A gente não sabe tomar, a gente não sabe apreciar o negócio, né? Então assim, vamos abrir o negócio aqui, pará, e tal. Um dia eu tava lá na casa do meu grande amigo Felipe Franco Munhoz, né, escritor lá do Mentiras, do Identidades. Daí eu tava lá visitando ele, assim, era um dias que estava durante a Copa do Mundo e estava rolando um jogo muito desimportante, assim, de França contra Suíça, sabe? Uma porcaria dessa. E aí eu tava vendo lá a adega do Felipe, a gente já tinha tomado uma garrafa de vinho, falei assim, ô Felipe, tem um vinho do Porto Branco aí, vamos abrir essa merda. Ele falou, beleza, vamos abrir e tal. E começamos a matar a garrafa inteira. Não é assim que toma, cara. Não é assim que toma vinho do Porto, bicho. Não faça isso que, nossa... Assim, hoje a experiência mostra que você já, né, você sente o cheiro, assim, já assim, cheirinho de problema no dia seguinte. Então, assim, hoje eu sei isso, mas na época eu não sabia, né? Então, assim, beba com moderação, beba com responsabilidade, tá bom? Ficamos por aqui, galera. Se inscrevam no canal, dá um joinha, comentem aí o que vocês quiserem e vamos falando mais de vinho por aqui, beleza? Um abraço e tchau!